E se a última mensagem de uma estrela pudesse mudar tudo os que acreditamos sobre Hollywood? A notícia caiu como uma bomba no coração do cinema mundial. Diane Keaton, a musa eterna de Annie Hall, o poderoso chefão, e alguém tem que ceder, faleceu aos 79 anos. Conhecida por seu carisma singular, seus chapéus icônicos e sua inteligência afiada, Diane sempre foi mais do que uma atriz. Ela era um símbolo de autenticidade em um mundo feito de aparências. Mas a forma como ela se despediu deixou o mundo em silêncio. Nenhum comunicado detalhado, nenhuma cerimônia pública. Apenas uma nota fria da família pedindo privacidade neste momento de dor. E um detalhe que arrepiou todos que a amavam. Antes de desaparecer dos holofotes, Diane gravou uma mensagem final, uma gravação misteriosa que ninguém fora da família ouviu até hoje. Seria um adeus, uma confissão ou um aviso sobre os segredos sombrios de Hollywood? Uma coisa é certa, essa mensagem pode mudar tudo. O legado de Diane Keaton e talvez a forma como enxergamos o preço da fama. Continue assistindo, porque o que você vai descobrir agora pode fazer você nunca mais ver Hollywood da mesma forma. Durante décadas, Diane Keaton foi uma das figuras mais admiradas e respeitadas do cinema americano. Com sua presença marcante em filmes como The Godfather, Annie Hall e Something's Gotta Give, ela se tornou não apenas uma atriz premiada, mas também um símbolo de estilo e independência. Seu modo de vestir, ternos largos, chapéus, combinações ousadas, desafiava padrões e inspirava uma geração inteira de mulheres a serem autênticas, inteligentes e livres. Mas por trás do sorriso espontâneo e da imagem de confiança, existia uma mulher profundamente sensível e marcada por inseguranças. Diane lutou, durante boa parte da juventude, contra a bulimia, uma doença silenciosa que nasceu da pressão por perfeição e beleza imposta pela indústria do entretenimento. Em entrevistas, ela admitiu que viveu anos prisioneira da autocrítica, escondendo seus medos sob uma aparência de controle absoluto. O que o público via como charme e excentricidade muitas vezes era apenas uma forma de proteção. Diane era perfeccionista, observadora, e temia o fracasso mais do que qualquer outra coisa. A solidão acompanhava seu sucesso, e mesmo cercada por aplausos, ela confessava sentir-se isolada. Hollywood, com todo o seu brilho, sempre teve um lado cruel. É um mundo onde a aparência vale mais do que a essência, e onde cada sorriso tem um preço. Diane conhecia bem esse jogo, o de manter-se relevante sem perder a própria identidade. E talvez por isso, mesmo no auge da fama, ela escolheu viver com discrição, longe dos escândalos e do exibicionismo. Atrás da atriz aclamada havia uma mulher comum, lutando para se aceitar e compreender o próprio valor. E foi justamente essa dualidade entre a estrela admirada e a alma inquieta que tornou Diane Keaton uma figura tão fascinante. Essas contradições, escondidas sob décadas de silêncio, dariam ainda mais peso e mistério àquilo que ela deixaria pouco antes de partir, sua mensagem final. Nos meses que antecederam sua morte, algo em Diane Keaton começou a mudar, de maneira sutil no início, mas cada vez mais evidente para quem a conhecia de perto. A atriz, sempre tão presente e espirituosa nas entrevistas, começou a cancelar compromissos de última hora, recusou convites para programas de TV, evitou aparições públicas e desapareceu das redes sociais, onde costumava compartilhar momentos de humor e reflexões sobre a vida. A mudança mais inesperada foi quando colocou à venda sua icônica mansão em Brentwood, a casa que ela mesma havia reformado com cuidado e paixão ao longo de quase uma década. Em 2017,
ela dissera em uma entrevista: "Nunca vou deixar este lugar. É onde me sinto em casa." Mas sem aviso, o imóvel foi listado discretamente no mercado, como se Diane quisesse encerrar um capítulo sem precisar explicações. Amigos próximos começaram a notar algo estranho. Ela parecia cansada, distraída e, às vezes, segundo alguns, confusa. Era como se estivesse longe, mesmo quando estava ali, contou um colega de longa data. Havia uma melancolia nova em seu olhar, um tipo de silêncio que dizia mais do que palavras. Alguns mencionaram lapsos de memória, outros, um retraimento que não combinava com a mulher vibrante que todos conheciam. Quando a notícia de sua morte veio à tona, o choque foi seguido por uma onda de perguntas. O comunicado oficial da família foi curto, quase frio. Pedimos privacidade neste momento de grande tristeza. Nenhum detalhe sobre a causa, nenhum esclarecimento sobre as circunstâncias. Rumores começaram a circular. Teriam os socorristas chegado antes mesmo de uma ligação de emergência? Porque a casa foi imediatamente isolada pela polícia. E porque ninguém, nem mesmo amigos próximos, teve acesso às informações sobre os últimos dias de Diane? A sucessão de silêncios e inconsistências apenas aumentou o mistério. E então surgiu o boato que incendiaria Hollywood. Existia uma gravação feita por Diane Keaton pouco antes de morrer. Um registro que, segundo fontes próximas, continha palavras que poderiam mudar para sempre a forma como o mundo a enxergava, e talvez como o próprio sistema de Hollywood se revela por trás das cortinas. Desde o anúncio de sua morte, um rumor tem percorrido os corredores de Hollywood, carregado de mistério e desconforto. Diane Keaton teria deixado uma gravação poucos dias antes de morrer. Ninguém fora de seu círculo íntimo ouviu o conteúdo. Apenas a família e o advogado pessoal teriam acesso ao arquivo. Ainda assim, alguns detalhes vazaram, o suficiente para transformar a curiosidade em inquietação. De acordo com uma fonte próxima, a voz de Diane soava, tranquila, mas pesada, como se ela estivesse carregando o peso de algo que precisava ser dito há muito tempo. Seria uma confissão? Um pedido de perdão? Ou talvez um alerta, um eco tardio vindo de alguém que finalmente decidiu parar de se esconder? O suposto áudio teria sido registrado em sua casa em Brentwood, em uma manhã silenciosa, poucos dias antes de sua morte. Não há registro público nem confirmação oficial, mas insiders garantem que Diane parecia determinada a fazer algo importante. Ela teria pedido para não ser interrompida. Trancou-se em seu escritório e, horas depois, saiu em silêncio, apenas dizendo: "Agora está feito." Desde então, ninguém mais falou sobre o assunto. O que quer que tenha sido dito ficou guardado a 7 chaves, mas na ausência de fatos, o vazio é preenchido por teorias, e cada uma delas revela um fragmento da mulher complexa que Diane Keaton sempre foi. A primeira hipótese, e talvez a mais humana, é a de que Diane usou o áudio como uma forma de despedida íntima. Depois de uma vida vivida sob os holofotes, talvez ela quisesse admitir o que Hollywood nunca permitiu: suas fraquezas, suas culpas, seus arrependimentos. Dizem que ela falou sobre ter vivido entre as mentiras de Hollywood, um lugar onde a verdade é moldada como um roteiro e a autenticidade custa caro. Talvez tenha confessado o remorso por esconder sua doença durante anos, por proteger imagens perfeitas enquanto sua própria saúde se deteriorava. Outros acreditam que ela mencionou o fardo de ter defendido Woody Allen, uma decisão que a isolou e manchou parte de sua reputação. Em uma das frases supostamente transcritas por alguém que teria ouvido o áudio, ela diz: "Tentei proteger os outros, mas não consegui proteger a mim mesma." Se verdadeiro, seria o tipo de confissão que transforma o mito em ser humano. Diane, a mulher forte e irreverente, admitindo que por trás da armadura de confiança
havia apenas alguém tentando não se despedaçar. Mas há quem diga que a mensagem de Diane foi muito além do pessoal. Alguns acreditam que ela deixou um testamento moral, um aviso sobre o sistema que a consagrou e destruiu tantos outros. De acordo com essa teoria, o áudio conteria revelações sobre as pressões psicológicas, as manipulações e os silêncios forçados que dominam a indústria. Nada do que você vê na tela é real, ela teria dito. Uma frase simples, mas devastadora, se pensarmos no que pode significar. A encenação não termina quando as câmeras desligam, continua nas aparências, nas mentiras repetidas, nos segredos trocados por contratos. Dizem que Diane teria mencionado nomes, casos abafados e situações que, se divulgadas, abalariam reputações poderosas. Por isso, segundo essa linha de pensamento, a gravação permanece guardada, não por respeito, mas por medo. O medo de que uma mulher, mesmo após a morte, ainda pudesse desafiar o império do silêncio que Hollywood ergueu ao longo de um século. Há, porém, uma versão mais poética, e talvez a mais fiel ao espírito de Diane Keaton. Ela era uma mulher de pensamento profundo, amante da arte, das memórias e do tempo. Talvez sua mensagem final não tenha sido um escândalo, mas uma reflexão, um convite à aceitação, uma tentativa de ensinar, mais uma vez, através da vulnerabilidade. Pessoas próximas a ela afirmam que, nos últimos meses, Diane falava muito sobre o envelhecer, sobre o medo e sobre a beleza de deixar ir. Ela parecia reconciliada com a ideia de finitude, como se tivesse aprendido que o controle é apenas uma ilusão. Há quem diga que suas últimas palavras foram: não persiga a perfeição, ame o que resta. É tudo o que realmente temos. Se for verdade, essa frase soaria como o encerramento de um filme que sempre foi sobre a humanidade, sobre aceitar o imperfeito, o passageiro, o que nos torna reais. Independentemente de qual versão seja verdadeira, o simples fato de sua existência muda a forma como o mundo enxerga Diane Keaton. A gravação, real ou não, obriga o público a revisitar a mulher por trás da estrela. Ela deixa de ser apenas a excêntrica charmosa do cinema americano para se tornar algo maior, uma voz que se recusou a ser silenciada, mesmo no fim. Se for confissão, revela uma alma cansada, mas honesta. Se for denúncia, escancara o lado obscuro de uma indústria que ainda prefere o brilho à verdade. E se for despedida, mostra que Diane encontrou o que sempre buscou: a coragem de ser, finalmente, inteira. A mensagem final de Diane Keaton, seja qual for o seu conteúdo, não é apenas o eco de uma vida que se encerra. É o lembrete de que por trás de cada ícone há uma história de dor, amor e resistência, e que, às vezes, o maior ato de liberdade é simplesmente dizer a verdade, mesmo que o mundo ainda não esteja pronto para ouvi-la. Nenhuma mensagem nasce do nada. As palavras que Diane Keaton teria deixado, sejam elas confissão, alerta ou despedida, são o reflexo de uma vida complexa, marcada por lealdades profundas, perdas irreparáveis e uma constante batalha contra si mesma. Para entender o que poderia ter motivado sua gravação final, é preciso revisitar os laços e cicatrizes que moldaram sua jornada. Entre todos os relacionamentos de sua vida, o mais comentado, e talvez o mais controverso, foi com Woody Allen. Eles se conheceram nos anos 1970, quando ambos ainda buscavam um espaço na indústria. Criaram juntos uma química rara, que transbordou da tela para o mundo real. Annie Hall foi mais do que um filme. Foi um retrato de duas almas semelhantes em humor, insegurança e brilho criativo. Mas quando vieram as acusações contra Allen, Diane tomou uma decisão que a isolaria de parte de Hollywood. Ela o defendeu. Enquanto colegas se afastavam, ela permaneceu firme,
declarando: "Acredito na bondade do meu amigo, mesmo quando o mundo deixou de acreditar." Essa fidelidade lhe custou caro. Projetos desapareceram, convites cessaram, e sua imagem, antes associada a qualquer coragem feminina, passou a ser vista com desconfiança. Talvez por isso, em sua gravação, Diane tenha sentido a necessidade de explicar, não para se justificar, mas para que, finalmente, sua versão existisse sem ruído. Afinal, lealdade sempre foi sua virtude e sua maldição. Outro elemento crucial na formação de sua mensagem final foi a longa e devastadora despedida de sua mãe, Dorothy Hall, vítima do Alzheimer. Durante 15 anos, Diane a viu perder lentamente a memória, a identidade e, por fim, a si mesma. Ela chamou esse processo de o adeus mais longo de todos. A experiência deixou nela uma marca indelével, o medo da própria mente se apagar, de desaparecer em vida. Em entrevistas, Diane dizia que escrever e filmar eram suas maneiras de lutar contra o esquecimento. Por isso, alguns acreditam que sua última gravação não era apenas um testamento pessoal, mas também um discurso para a memória, uma tentativa de deixar algo intacto antes que o tempo levasse tudo. Talvez tenha sido, de alguma forma, uma conversa final com a mãe, um eco de amor e compreensão que só a velhice permitiu expressar. Desde jovem, Diane travou uma batalha silenciosa contra a bulimia, a necessidade de controle, o perfeccionismo, o medo do julgamento. Tudo fazia parte de um ciclo que a acompanhou por décadas. Ela mesma dizia que era excelente em esconder, e essa habilidade de disfarçar a dor virou um traço de sobrevivência. Se de fato sua mensagem foi uma confissão, é possível que tenha sido também um ato de libertação. Depois de tantos anos tentando parecer forte, talvez Diane tenha finalmente escolhido ser vulnerável, como se dissesse ao mundo e a si mesma que o erro, a imperfeição e o medo também fazem parte da beleza de viver. A mensagem final de Diane Keaton, portanto, não surgiu do acaso. Ela foi moldada pela lealdade que custou sua paz, pela perda que redefiniu seu olhar sobre o tempo e pela luta interna que a acompanhou até o fim. Cada palavra que ela possa ter dito, verdadeira ou imaginada, carrega o peso de uma mulher que passou a vida inteira tentando compreender o sentido de ser humana em um mundo que exige perfeição. A notícia da morte de Diane Keaton se espalhou como um raio, rápida, inesperada e envolta em um silêncio desconfortável. A família divulgou um comunicado breve, quase impessoal. Pedimos privacidade neste momento de luto. Nenhuma explicação adicional, nenhuma entrevista, nenhuma despedida pública. O corpo foi velado em uma cerimônia fechada, sem a presença da imprensa. Essa ausência de transparência apenas alimentou as dúvidas, o que afinal havia para esconder. Entre amigos e colegas de profissão, o clima era de confusão e desconfiança. Alguns, como antigos parceiros de cena, afirmaram respeitar o desejo da família. Outros, porém, pediram que a gravação fosse revelada. Se ela deixou uma mensagem, é porque queria ser ouvida, escreveu uma atriz veterana em uma publicação emocionada. As redes sociais logo se transformaram em um campo de batalha. De um lado, os que acreditavam que o áudio continha um alerta sobre Hollywood. Do outro, os que consideravam tudo isso uma teoria conspiratória explorando a morte de uma mulher vulnerável. A internet se encheu de hashtags. Diane Keaton Truth, Let Her Speak, Hollywood Silence. Vídeos no YouTube e podcasts especializados em cultura pop começaram a especular sobre o conteúdo da gravação. Alguns afirmavam ter fontes próximas que ouviram trechos do áudio, descrevendo a voz de Diane como calma, porém pesada, cheia de intenção.
A imprensa tradicional, por sua vez, tratou o assunto com cautela. Revistas como People, Variety e Vanity Fair publicaram longos artigos sobre sua carreira, mas evitaram tocar fundo no mistério. O TMZ chegou a divulgar que autoridades estiveram na residência antes do chamado de emergência, mas sem confirmar a origem da informação. Era como se, de repente, o silêncio se tornasse parte da narrativa, e quanto mais ele crescia, mais fascinante Diane Keaton se tornava. Nas semanas seguintes, o público começou a enxergá-la de forma diferente. Não apenas como a atriz que iluminou gerações com humor e elegância, mas como a última figura do velho Hollywood a desaparecer envolta em mistério. Entre rumores e homenagens, restou apenas uma certeza. Mesmo após a morte, Diane Keaton continuava ditando a cena. Não mais nos filmes, mas no imaginário coletivo de milhões de pessoas que ainda esperam ouvir sua voz pela última vez. A chamada mensagem final de Diane Keaton ultrapassa o simples ato de uma gravação deixada antes da morte. Mesmo sem que ninguém a tenha ouvido, ela se transformou em um símbolo, a metáfora perfeita da voz feminina silenciada durante décadas em Hollywood. Durante toda a sua vida, Diane representou a mulher independente, inteligente e reverente. Mas por trás do humor e da elegância, havia também a mulher que suportou a pressão de um sistema que cobra perfeição e castiga a vulnerabilidade. Sua suposta gravação, portanto, não é apenas um mistério, é um eco coletivo, o grito contido de milhares de artistas que, como ela, aprenderam a esconder suas dores para continuar brilhando. Mesmo sem conteúdo revelado, a simples existência desse último recado já mudou o modo como o público entende o preço da fama, a solidão e a coragem de ser honesto em um meio construído sobre aparências. Talvez a verdadeira mensagem não esteja nas palavras que Diane pronunciou, mas no silêncio que deixou, um silêncio que obriga o mundo a ouvir de outra forma. Assim, The Final Message deixa de ser um segredo pessoal e se torna um símbolo universal, o lembrete de que toda verdade, mais cedo ou mais tarde, encontra uma maneira de ser dita. Diane Keaton não deixou apenas uma filmografia brilhante, ela deixou uma pergunta que o mundo ainda tenta responder. O que realmente significa viver com verdade em um universo construído sobre ilusões? Sua suposta mensagem final permanece envolta em mistério, mas o impacto dela é inegável. Se foi um adeus, foi um dos mais poéticos já vistos. Se foi um alerta, foi o mais corajoso. De qualquer forma, ela fez o mundo parar, refletir e, por um breve instante, escutar o silêncio, como ela própria disse uma vez: "Even when the credits roll, the story's never really over." Mesmo quando os créditos sobem, a história nunca termina de verdade. O verdadeiro legado de Diane Keaton não está nos holofotes, nem nas premiações, mas na coragem de encarar o espelho e dizer o que muitos não ousaram dizer. Sua partida não marcou o fim de uma carreira, marcou o início de uma nova consciência sobre fama, verdade e humanidade. E você? O que acha que Diane realmente quis nos dizer com sua última mensagem? Deixe sua opinião nos comentários, curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuarmos juntos explorando as histórias que o mundo tenta silenciar.